Dança de cadeiras em Washington, tensão entre a NATO e a Rússia. Eu sou Michel Santos e este é o Radar Global. Estamos de volta à Sala dos Azulejos no Palácio da Independência, em Lisboa. Uma sala gentilmente cedida pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Nesta edição de Radar Global temos connosco Germano Almeida, jornalista, perito em assuntos norte-americanos, que nos vai ajudar a entender o que se passa do outro lado do Atlântico. Germano, bem-vindo ao Radar Global. Obrigado por estar connosco. Obrigado, Michel. É um grande prazer estar aqui. O Partido Republicano dos Estados Unidos ganhou por uma margem mínima as eleições intercalares. De qualquer das maneiras, parece que há uma pequena ascensão. Como é que nós podemos entender essa ascensão? Poderá Trump ou um outro republicano regressar ao poder dentro de 2 anos? O que disse é factual. O Partido Republicano venceu a Câmara dos Representantes por muito pouco. À altura em que falamos, obteve 218 congressistas confirmados, poderá chegar ainda a 220. O Partido Democrata deverá ter 214, 215. É uma pequeníssima vitória e que eu diria que é decepcionante, porque a perspectiva era de que o Partido Republicano ganhasse a Câmara por muito mais. O que é que isto significa? O que significa é que para a segunda metade do mandato do Presidente Joe Biden vai haver um Congresso dividido, o Split Congress, uma composição política do Congresso que é, aliás, bastante frequente nas segundas metades dos mandatos dos presidentes em funções. Os republicanos com a Câmara Baixa, os democratas com a Câmara Alta. Consequências disso. Para o Senado, os democratas manterem o poder é fundamental para o Presidente continuar a poder nomear, até na política externa, embaixadores, decisões de política externa. É, eu diria, uma boa notícia, por exemplo, para a Ucrânia, porque não se antevê que haja uma redução do apoio que tem sido excepcional dos Estados Unidos à Ucrânia, militar, mas também tecnológico, operacional, de preparação, até ao nível, por exemplo, de ajuda, e isso vai manter-se. Mas, naturalmente, que o regresso republicano à House tenha as suas consequências. Espera-se que, por exemplo, as investigações contra Donald Trump no Congresso possam perder força e não é de excluir que sejam nomeadas investigações relacionadas com, por exemplo, o que correu mal na retirada do Afeganistão e até as ligações do filho de Biden a empresas estatais da Ucrânia. No entanto, pela pequena diferença que acabou por ocorrer, muito menor do que se esperava, como há pouco disse, também não é de excluir que os republicanos não entrem já a matar, digamos assim, e tentem uma outra via. Sobre a outra parte da pergunta, se espera que Trump ou outro republicano volte à Casa Branca, está tudo em aberto. Eu diria que o resultado é decepcionante para isso. Trump esperava uma grande vitória. Falamos numa altura em que Trump acaba de anunciar a candidatura presidencial e ele esperava, quando marcou esse anúncio, falar sobre uma grande vitória e isso não aconteceu. Correu-lhe mal esse número, digamos assim. Surge agora uma outra possibilidade, que é Ron DeSantis, pelo grande resultado que teve na Flórida, com quase 20 pontos de avanço. Agora, Ron DeSantis é uma espécie de Trump mais polido, tem uma plataforma eleitoral muito idêntica, não tem a rejeição de Trump, mas também não tem a afirmação nacional de Trump. Portanto, eu diria que se espera, mais uma vez, uma corrida presidencial muito, muito disputada e em aberto, com Biden a ter os seus trunfos, mas a ter também um grande problema que é a idade. É um problema que os próprios democratas admitem, mas eu diria que surge destas intercalares um Biden até reforçado na sua possibilidade de ser nomeado democrata, desde que entenda que está em condições de saúde e físicas para o fazer. De facto, Joe Biden tem demonstrado algum cansaço, pelo menos, e chegou mesmo a apontar-se que Kamala Harris iria o substituir mais tarde na presidência. Kamala Harris poderá ser nomeada democrata? Não acho provável. Era, do ponto de vista institucional, a solução mais natural. Até vou mais longe. Se o vice-presidente de Joe Biden fosse alguém forte politicamente e que gerasse consenso ou uma forte hipótese de ganhar a eleição de 24, creio que a questão estava resolvida e o presidente a endossava no seu número 2 já para 24. Como não acontece isso, e como Kamala Harris correria de facto o risco de perder
a corrida na eleição geral, seja contra Trump, seja contra DeSantis. É isso que os números dizem. Os números dizem neste momento que Biden bateria Trump com relativa facilidade. Sobre DeSantis não sabemos, mas Kamala perdia contra os dois. E eu diria que se o Presidente disser, e eu creio que vai dizer alguns durante o ano 2023, se vai ser mesmo candidato ou se abdica, eu diria que a alternativa não passará por Kamala Harris, mas eventualmente por alguém como o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, ou como o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg. Há outros nomes, mas eu diria que esses dois politicamente são os mais fortes. Depois é evidente que da ala esquerda, ambos são candidatos fortes na área central, mais institucional, que é a área de Biden, embora chegando a alguma parte da esquerda, Buttigieg não tanto, e portanto da ala esquerda vai aparecer alguém também. Já não sei se Sanders ou se Warren ou alguém mais novo. No entanto, que eu acho que a chave para percebermos a corrida democrata para 24 é a seguinte: mais uma vez, pelas condições políticas que eu acho que vão ser até melhores do que as pessoas imaginam, de Biden, no final do mandato, acho que ele vai fazer um bom final de mandato, e eu acho que ele vai acabar por ser nomeado se quiser, mas a questão não morre aí, ou seja, pela idade de Biden, 81 ou 82 anos, para 4 anos, tendo em conta a dificuldade e a violência que é ser Presidente dos Estados Unidos, de facto é um bocado, não diria irresponsável, mas imprudente, avançar com alguém com 81 ou 82 anos para 4 anos. E como Biden disse também, eu estou aqui para salvar a democracia, para que o poder não volte a Donald Trump. É verdade, é muito importante isso, Michel, porque há 4 anos de facto, ou há 2 neste caso, havia a ideia que Biden ia ser o Presidente para um só mandato. Ele depois ganha e depois acaba por dar sinais de afinal quer um segundo mandato. Portanto, a questão é um pouco isso. Mas se Biden for nomeado, o que na minha opinião será o mais normal, desde que, e esperemos que sim, haja saúde, não é? A questão do vice-presidente, que já foi importante em 2020, vai ser fundamental em 2024. Porque o ticket vice-presidente democrata em 2024, estamos a falar de alguém que tem praticamente uma autoestrada para ser presidente, algures, até 2024, 2028. No fundo, 2029, já 2029, mas portanto 2028. E, portanto, tem que ser alguém que tenha uma força própria, capaz de, a qualquer momento, assumir a presidência dos Estados Unidos. Exatamente. Mas voltando então ao Partido Republicano, temos Donald Trump e temos DeSantis. 2 rostos, uma identidade política parecida. Não poderá DeSantis ter mais manobra política para conquistar o eleitorado à esquerda? Por ser mais moderado, digamos assim? Ou mais politicamente correto? Eu não sei se DeSantis é mais moderado. É mais aceitável o seu comportamento, mas a sua plataforma é muito extremada. Não diria que Ron DeSantis tem uma plataforma mais moderada que Donald Trump. Donald Trump, aliás, faz um discurso de candidatura em que tenta acenar algumas pontes que não costumam ser suas. Fala muito de que a sua presidência teve coisas muito boas para os negros e para as mulheres e para os latinos. Não quer dizer que seja verdade, mas ele tentou acenar a isso, não é? Depois, Donald Trump, como qualquer bom populista, é alguém que é capaz num dia de dizer que é preciso cortar o estado das nossas vidas e termos de liberdade e depois aplicar grandes apoios sociais. Ele fez-o na sua presidência, é justo dizer. É conforme o vento. Não é? Um dos maiores cheques alguma vez dado por uma administração federal americana foi Donald Trump que o deu na primeira fase da Covid. Isto é factual. Exato. E, portanto, eu não sei se o Ron DeSantis, se fosse presidente, faria o mesmo. Não é? Ron DeSantis é um tipo que sai do trumpismo, que emerge no trumpismo, ou seja, com uma política, com uma postura muito identitária, anti-esquerda, de diabolização da esquerda, dizer que os democratas são todos comunistas e não sei o quê, o que não é verdade, obviamente. E depois, com uma parte, ele afirma-se na Flórida, durante a pandemia, contestando algumas medidas de restrição pandémica, nomeadamente a obrigação de uso de máscaras nas escolas. Tornou-se um herói dessa ala mais libertária por causa disso. E depois, porque tem realmente um bom desempenho como governador da Flórida a nível económico. A Flórida é ali uma espécie de ilha mágica dourada no campo americano. Ou seja, mas Ron DeSantis, por exemplo, em relação à política externa, nós sabemos que Trump era próximo de Vladimir Putin, ou pelo menos achava que os Estados Unidos deviam ser amigos do Kremlin. Ron DeSantis também tem a mesma ideia? Isso é importante esclarecer, não. Se há coisa em que Ron DeSantis me parece melhor que Trump, é aí. Tem um posicionamento mais fixo
naquilo que é o posicionamento oficial da administração americana, independente do presidente ser democrata ou ser republicano. Os Estados Unidos, como Estado e como posicionamento política externa, são o grande opositor da Rússia, que não vamos estar, seja com democratas ou republicanos. E, portanto, é chocante ver a forma como o então presidente Trump se vergou a Putin na Cimeira de Helsínquia, por exemplo, dizendo que ele é que tinha razão e não a informação que as suas próprias agências lhe davam. Uma gravidade absoluta. E o Ron DeSantis também tem, digamos, essa posição de confronto com o establishment? Digamos, nós vimos o Trump que quase desmantelou a NATO, ou pelo menos era a favor do fim da NATO, apoiava o Brexit, e a ONU também não era uma coisa que apoiasse muito. Não é muito a conversa dele. Mas também Trump mudou um bocado entre a primeira e a segunda eleição em relação a isso, se virmos. Entre a primeira e a segunda campanha, aliás, a segunda não foi eleito. O DeSantis tem mais uma conversa até ideológica, contra o marxismo cultural, ideologia do género, esse tipo de conversa muito à direita. Contra a imposição nos manuais escolares desse tipo de ideologias, liberdade, portanto, os pais é que devem educar as crianças e não os professores, que é uma conversa muito de alguma direita americana. O Trump vai muito por aí, mas depois o Trump perde-se com outras coisas, não é? E o Trump, na primeira eleição, de facto, foi muito por aí da questão do anti-NATO, não estamos a pagar para os outros. Também foi uma forma de levar os líderes europeus a respeitarem aqueles 2% burden sharing, ideia que não é dele, é do Obama. O Ron DeSantis tem mais esse lado, mas também o Ron DeSantis é governador, ou seja, ainda não sabemos qual será a estratégia do Ron DeSantis para a afirmação nacional. Há bocado gostava de dizer, a Flórida, portanto, uma coisa é ser bom governador da Flórida, o Estado tem 2% de desemprego, o Estado tem um rendimento médio brutal, porque mudaram-se para lá os ricaços brancos, mas também os latinos mais privilegiados. A Flórida não é um barómetro da atual América, do que se passa no Midwest e no Rust Belt que decide a eleição, nem dos novos desafios na parte mais oeste, que agora é cada vez mais influenciada também pelos latinos, que têm agora comportamentos diferentes. Em estados como a Nevada ou como a Califórnia, os latinos são quase maioritários. Na Califórnia já são maioritários desde o censo de 2020. E, portanto, já começam a ter comportamentos já não de minoria, mas já... Portanto, são coisas mais complicadas. A Flórida não. A Flórida há ali um campo que os republicanos conseguiram segurar. A Flórida era um estado de swing e agora é republicano. Desde Trump, de facto, mas agora com Ron DeSantis. Não quer dizer que isso seja uma figura de afirmação nacional. Trump, e isso é verdade, Trump diz na sua candidatura: eu sou o líder de um movimento. Sou um líder de um movimento. E o Ron DeSantis, ele não referiu o nome dele, mas não basta ser um político tradicional que vai ganhar isto, tem que ser um líder do movimento. Portanto, Trump, embora politicamente esteja neste momento em maus lençóis e o momento seja do Ron DeSantis, atenção que Trump tem uma base mais solidificada e, portanto, não é impossível que Trump, embora nesta altura eu considero que esteja atrás de DeSantis na luta pela nomeação, não é impossível, porque isto é um caminho muito longo de 2 anos, que ainda vai passar à frente. Até porque as condições económicas globais, espera-se uma recessão, isso não poderá ajudar também Trump ou basicamente o Partido Republicano ou DeSantis? As coisas são importantes, mas não são lineares. Ou seja, os fundamentais para esta eleição de intercalar estavam todos contra os democratas. E os democratas têm um resultado surpreendentemente bom. É o melhor desempenho do partido no poder em 20 anos numas intercalares e o segundo melhor em 50 anos. A inflação, se calhar grande parte das pessoas perceberam, para já nem todas as pessoas assentem. A inflação tem uma média nacional, mas tem focos em algumas áreas e não tantos noutras. E depois as pessoas percebem que a culpa da inflação não é do Presidente. Não é? O Presidente, depois, perante a inflação, tem um conjunto de medidas que funcionam ou não. No caso americano, estão a começar a funcionar. A inflação, depois de ter chegado a um pico de 9,1 nos Estados Unidos, está agora nos 7,7 e a curva começa a baixar, está ainda muito alta, muito pela política de subida de juros da Fed. E foi rápida a agir, não é? Que foi rápida a agir. O que é que isto significa, perante o sucesso dessa medida? Que a Europa, que está uns 4 ou 5 ciclos atrasado nessa subida, que ainda vai continuar a fazê-lo durante uns meses, portanto isto na Europa vai ser complicado, pelo menos durante mais um ano. Portanto, isto é a nível da política económica. E depois, os Estados Unidos são hoje um país tão complexo que há outras coisas que contam. Nesta eleição contou muito a reação à revogação do direito ao aborto a nível federal. E, portanto, houve uma mobilização do campo democrata, das mulheres, das jovens mulheres, das mulheres mais em minoria, porque isto afeta mais as mulheres
mais desfavorecidas, que não têm outra possibilidade que não seja recorrer a um hospital. E também a questão das mulheres que precisam de ter 2 empregos ou 3, e tudo isso, quer dizer, uma mulher com essas características, mas que estava descontente com a economia, podia estar descontente até com o desempenho de Biden, nem ia esta eleição. Mas perante a questão do aborto, foi esta eleição e foi votada democrata. Ou seja, apesar dos problemas económicos, ela votou democrata não por causa disso, mas por uma outra questão. Portanto, não sabemos o que é que vai contar em 24. Em 20, por exemplo, ainda contou muito a questão da pandemia. Exato. Contou muito a questão do risco democrático. Agora contou muito a questão do risco democrático. Embora também diga, eu acho um bocado perigoso que os democratas joguem sempre essa cartada de votem em nós porque os outros vão acabar com a democracia. Isso é um argumento tão bomba atómica que só funciona uma vez. Não é? Portanto, é um perigo, resultou agora, mas é um perigo para os democratas fazerem sempre isso. Não é? Exato. Há bocado falou que a realidade norte-americana por estes dias é complexa, talvez mais complexa do que há 10 anos. Há muitos movimentos de esquerda, há o movimento woke, há os antifa, e depois de um lado conservador temos, digamos, militância anti-esquerda, se assim se pode dizer. Parece que há uma ebulição social. E eu coloco a questão, estaremos à beira do fim de um império, digamos assim, porque parece uma mudança, digamos, na sua estrutura social. Sim, o problema americano é um problema que não vem de agora. Tem, como disse, pelo menos uma década, eu diria 2 décadas. Do pós-11 de setembro também, que foi o último momento de grande consenso nacional. Depois, aliás, dito a propósito dos 20 anos do 11 de setembro do ano passado, pelo ex-presidente George W. Bush, que era presidente na altura, em que ele disse: eu senti durante toda a nação comigo, coisa que hoje é impossível. E tendemos a dizer que há 2 Américas, e no fundo há, mas não há 2 Américas, há muito mais Américas. Por isso é que é cada vez mais complexo. E eu insisto, para tentar simplificar um pouco a análise, ou pelo menos a percepção de uma análise que é sempre complexa, que por muito que haja problemas e exageros nos 2 lados, a chave para percebermos é não cairmos na falsa equivalência. Ou seja, é verdade que os democratas têm uma ala radical, wokeista, de cultura de cancelamento. Isso desculpa a expressão, é uma estupidez. Não é? É uma estupidez. Quer dizer, é como se alguém se arrogasse no direito de dizer que só as minhas causas são boas e as outras não podem ser obedientes. Isso não faz sentido. Não é? Mas a verdade é que no contexto da política e no momento certo, a tenda democrata consegue juntar-se no essencial para o voto. Tem acontecido isso. Muito também pela figura do Presidente, que é uma figura que não mobiliza, mas também não hostiliza. Não é? Não é o Presidente Biden vindo do sistema, vindo de uma ala mais centrista. É alguém que tem pontos para a ala esquerda, também pela agenda que tem relacionada com o apoio à classe média, os mais desfavorecidos, perdão da dívida dos empréstimos aos estudantes, esse tipo de coisas. E depois também capitaliza com o politicamente correto. Também, um pouco sim, e portanto é isso. Não podemos comparar com os problemas da direita americana. A direita americana deixou-se sequestrar por uma ala antidemocrática de culto personalista de Trump e depois, entretanto, com seguidores e imitadores, e acabou com o republicanismo clássico, acabou com o legado de John McCain, Mitt Romney, que nunca chegaram a presidentes, mas eram senadores respeitados e tiveram grandes votações também. Depois do resultado decepcionante das intercalares, não surge ninguém dos republicanos moderados, é uma coisa incrível. E oriundos das grandes famílias, digamos assim, sim, políticas. Isso acabou. Isso, aliás, era uma agenda do Steve Bannon, do ideólogo de Trump, era acabar com as dinastias políticas da América, os Clinton e os Bush. Estava lá no playbook. E fê-lo. O Trump, em 2016, fez as 2 coisas. Acabou com os Bush nas primárias e acabou com os Clinton na eleição geral. E por muito que se percebam algumas dinâmicas e algumas motivações dessa tal revolução populista, ela está a acabar com a democracia na América. E não é um exagero dizer isto. Quando um presidente diz, 2 anos depois, que não perdeu a reeleição, quando perdeu, e quando arrasta milhões de pessoas que fazem, desculpa a expressão, é verdade, aceitam fazer o papel de idiotas úteis de seguir e uma via completamente fantasiosa, sem qualquer sustentação com a realidade, e vão para a luta com isso, e estão 2 anos em lutas legais pífias, completamente em litigância de má fé, porque aquilo não tem fundamento nenhum. É todo um país que fica doente com isso.
E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, embora haja problemas dos dois lados, e embora o centrismo político na América esteja em problema dos dois lados, não é possível fazer equivalência, há uma falsa equivalência. Do lado esquerdo não há um problema antidemocrático e no lado direito há um problema antidemocrático. À direita norte-americana haverá interesse num conflito externo, digamos assim, para poder reunir mais apoios à sua causa? Conflito externo? Um conflito externo. Uma guerra? Sim, uma guerra. Tradicionalmente, a direita americana é menos propensa a guerras do que a esquerda. Porquê? Porque a direita americana tem uma posição mais isolacionista, mais do estilo de, que é um argumento que colhe cada vez mais, que é: para que é que estamos aqui a pagar por uma guerra que não nos interessa nada? Argumento que, aliás, o presidente Biden lançou para justificar a sua saída do Afeganistão. É um argumento muito republicano e usado pelo presidente Biden. Não deixa de ser curioso que os republicanos o diabolizem tanto pela questão do Afeganistão. Não tanto pela saída, mas pela forma como foi feita, que foi realmente trágica e foi, sem dúvida, o pior momento de uma presidência que, na minha opinião, está a ser positiva, do Joe Biden. Mas eu já agora faço um parênteses, não acha que a saída apressada do Afeganistão não foi uma percepção, digamos que havia um conflito a surgir na Europa, nomeadamente a guerra da Ucrânia, e daí ter que sair rapidamente de um local para movimentar tropas para outro? Poderemos pensar ou apresentar uma teoria desse género? Até porque há o conflito com a China também, não é? Um dos fatores que levou a essa decisão foi esse, mas não foi a guerra na Ucrânia, que na altura ainda não se adivinhava que tivesse a dimensão que tem, embora já existisse o conflito no Donbass, mas sim a outra parte da China. A parte da China, sim, ou seja, há uma assunção da administração Biden que a sua prioridade política externa é conter a China. E, portanto, o pivô para o Indo-Pacífico exigia também, do ponto de vista físico, de mobilização militar, uma flexão não é do Médio Oriente, o Afeganistão não é no Médio Oriente, é mais na Ásia Central, mas politicamente é no grande Médio Oriente. Né? Portanto, a saída americana do grande Médio Oriente, primeiro do Iraque, depois do Afeganistão, embora, mais uma vez, estou geograficamente a ser um pouco abusivo, mas pronto, mas politicamente não, está ali essa saída. De facto, essa saída, e a Síria também será um exemplo. A Síria, não, os Estados Unidos nunca meteram lá muito o pé, não é? Tiveram algum interesse mais por procuração e cometem uma decisão que na altura não pareceu, mas hoje percebe-se que é um erro do presidente Obama. Exato. Quando deixa uma carta totalmente aberta a Putin para ficar com a Síria. Hoje vemos como isso foi um erro. No entanto, é fácil dizer isso 8 anos depois, não é? Na altura, se o presidente Obama tivesse mandado tropas para a Síria, estava tudo a criticar. Exato. É fácil 8 anos depois. E se calhar a Rússia não se sentia tão à vontade para avançar sobre a Ucrânia. Certo. Vemos hoje que foi uma antecâmara da guerra na Ucrânia, o que os russos fizeram na Síria. Infelizmente sim, aliás, basta ver o conjunto de generais que foram fundamentais, por exemplo, em Alepo, e que depois foram fundamentais em Mariupol ou noutras batalhas na Ucrânia. No entanto, a chave para perceber a saída do Afeganistão é mais a China do que a Ucrânia, por um lado. Por outro lado, é uma leitura do presidente Biden, do secretário Blinken, de que os americanos já estavam lá há tempo demais e que era melhor sair agora, mesmo que mal, do que daqui a 5 ou 10 anos e também mal. É muito difícil fazer esta opção, porque do ponto de vista político é muito duro fazer isto. E eles pagaram por isso. Mas, na minha opinião, foi a decisão correta. Foi tragicamente mal. E isso é verdade. E, portanto, perante a ideia, se foi precoce a saída americana do Afeganistão, não. Eu acho que foi tardia. Foi mal feita. Isso aí não há maneira de... Exato. Quando a 8 de julho de 2021, o presidente Biden diz tenho a certeza que vamos conseguir sair e, enquanto isso, os talibãs não entram. E a 15 de agosto de 2021 os talibãs entram com os americanos lá, quer dizer, foi uma situação absoluta. Pelo menos estranha. Foi um erro de palmatória e foram 15 dias que podiam ter corrido muito pior, mesmo assim correram tragicamente com o atentado de 26 de agosto que vitimou 13 soldados americanos, foi o pior dia em termos de mortos americanos em zona de guerra em muitos anos, e essa é uma mancha com a qual o presidente Biden vai ter que... E parece incrível, porque eles estariam ao corrente das posições dos talibã. Sim, tudo no processo americano de saída do Afeganistão correu mal.
Primeiro com a negociação da administração Biden, da administração Trump, nomeadamente do então secretário de Estado Pompeo, com a chefia talibã, em que há uma assunção do Estado americano que o único poder real com capacidade, depois da saída americana, de ficar com Cabul eram os talibã. Isso foi uma assunção de falhanço, porque os americanos tentaram durante anos treinar um exército nacional afegão. Vemos hoje o que é que isso deu, não é? Alguns elementos, nomeadamente os comandos do exército nacional afegão, estão os russos a tentar ficar com eles para a guerra da Ucrânia. E isso é naturalmente um falhanço americano. É um falhanço, primeiro de Trump, mas depois de Biden, sem qualquer dúvida. O Biden teve meses e meses para perceber que se estava a correr mal o Afeganistão, encarar uma outra via e, na verdade, manteve a via de saída de Trump e apenas executou-a e assumiu-a. E, portanto, é um falhanço de Biden, que começa com Trump, mas é um falhanço do Estado americano sobre a maneira como aquilo aconteceu. Dito isto, do ponto de vista geoestratégico, como agora se diz, a saída do Afeganistão não é um erro, é correta. Exato. A alocação de tropas nos pontos mais prioritários e em termos estratégicos. Estão os Estados Unidos dispostos a aceitar, digamos, uma hegemonia chinesa? Não, esse é o grande desafio. Esse, aliás, eu tenho tentado dizer isso, essa é a grande contradição dos nossos tempos. A percepção do risco neste momento e da ameaça é russa, e bem, porque realmente o que a Rússia está a fazer na Ucrânia é um crime sem nome e sem estratégia, e brutal e completamente ultrapassado, estava a falar o termo obsoleto, e ninguém sabe como é que vai acabar. Mas o grande desafio estratégico e a grande rivalidade dos nossos tempos e para os próximos anos e próximas décadas é a rivalidade dos Estados Unidos e China. É o poder ainda incumbente, mas em progressivo declínio, e um poder novo em ascensão, embora também com os seus problemas. São duas realidades completamente diferentes. O presidente Biden tem tentado definir essas realidades com o poder americano é o poder das liberdades e da democracia liberal, e o poder chinês é o grande poder autoritário, que tem depois também os seus sucedâneos na Rússia, na Coreia do Norte, na própria Turquia às vezes, na Bielorrússia. Mas essa definição que às vezes nos parece acomodar é complexa, não é bem assim. Porque, por exemplo, a Turquia tem aproveitado esta guerra na Ucrânia. Um dos vencedores da guerra da Rússia na Ucrânia é Erdogan, sem qualquer dúvida, porque é alguém que tem mostrado com uma grande capacidade e uma grande leitura local e regional que às vezes nos ultrapassa. Erdogan, sem dúvida, um dos líderes em destaque, sem dúvida, da atualidade. Ele tem percebido que não tem vantagem em diabolizar e isolar a Rússia, mas também tem percebido que é fundamental travar a Rússia. Eu acho que se há líder que tem feito isso bem, é Erdogan. Há um outro que tem tentado, mas não está a conseguir, mas tem essa boa intenção, que é Macron. Mas o grande líder da travagem da Rússia, mas ao mesmo tempo do não isolamento da Rússia, é Erdogan. Erdogan, de facto, tem consciência nítida de onde se encontra a Turquia, porque a Turquia está entre dois continentes, e faz justamente esse jogo duplo e parece bem sucedido. Na crise, estamos a falar horas depois de uma crise complicada ainda por esclarecer, do míssil que caiu na Polónia que matou 2 pessoas. E quando, durante horas, estavam as principais chancelarias a ir pela via de isto foi o primeiro ataque russo na NATO, Erdogan foi o primeiro a dizer, bom, se os russos dizem que não foi, eu acredito. Marcou pontos. Mais vale, marcou se calhar. Pontos. Não, marcou pontos, porque Sim. na verdade tudo indica que não foram Claro, os russos. claro. E também serviria mais, digamos, a paz do que o estalar da Terceira Guerra Mundial. Em todo o caso, Erdogan é um sobrevivente político, sobreviveu a um golpe de Estado, a uma tentativa de golpe de Estado e ainda está, pelos vistos, para durar à frente dos destinos da Sobreviveu como Turquia. um forte, mas sobreviveu, não é? Exato. Acha que é inevitável uma guerra entre os Estados Unidos e a China? Ela já existe, não é? Há uma guerra tecnológica, há uma guerra comercial, há uma guerra que nos escapa, mas que existe todos os dias entre empresas, porque todos os dias os chineses atacam empresas americanas, como sabe, ao nível informático, e os chineses, e os russos, e os iranianos, mas sobretudo os chineses, são os três países que têm capacidade de terrorismo eletrónico de Estado, não é? Mas aqui eu falo, digamos, um conflito direto. Conflito direto militar. Em nossa vida não me parece, não é?
tendo em conta as nossas idades, não me parece. A China tem um projeto e um crescimento a longo prazo, que às vezes nós também mitificamos, dizendo que eles têm tudo sob controle, não é verdade. Que é a paciência de chinês. Sim, que tem tudo sob controle e tal. Agora, tem um tempo diferente em relação a objetivos em relação a nós, não é? Os objetivos dos líderes políticos ocidentais são a 2 anos, no caso americano, porque de 2 em 2 anos têm eleições, entre intercalares e gerais, e no caso europeu, na melhor das hipóteses, 4 em 4, mas às vezes não, vejamos o caso de Inglaterra, não é? E o caso chinês não, Xi Jinping acabou por ser nomeado para terceiro mandato e, portanto, é um presidente para a vida, provavelmente, e tem um outro tipo de abordagem. E na abordagem, na liderança de Xi Jinping, seja ela até 2040, ou seja, quando for, enquanto Xi Jinping for presidente da China, não me parece que a China entre em guerra com os Estados Unidos ou com o Ocidente. O caminho de crescimento chinês é um caminho económico, com um poder económico tal em alguns países que leva também a algum poder sobre a segurança nacional desses países. É um tema de segurança nacional do poder chinês em muitos países, isso é verdade. Mas a China tem um posicionamento tradicional de não ingerência e a forma como está, por exemplo, a comportar-se em relação à guerra russa da Ucrânia mostra isso. Ou seja, a China consegue ser ao mesmo tempo um grande aliado russo na parceria comercial, na crítica aos Estados Unidos, na crítica às sanções, e não se meter, mas simplesmente não se meter na parte militar. Exato. Ok. Diga-me, algum aspecto que considere importante salientarmos aqui na nossa conversa, pelo menos em relação aos Estados Unidos? Para já não, porque as perguntas são a ser boas, mas sinceramente sim. Os temas são estes, não é? Acho que a guerra russa na Ucrânia, a forma como vai evoluir, vai ditar muito do nosso futuro coletivo, na próxima década pelo menos, mas também tendemos às vezes a dar-lhe mais importância ainda do que tem. Alguns exemplos. Dizíamos, por exemplo, que com o passar do tempo as pessoas na Europa iam se revoltar, não queriam mais pagar e iam esquecer a Ucrânia. Felizmente não está a ser verdade. Todos os estudos mostram que as pessoas percebem que os desgraçados ucranianos têm todo o direito de se defender e para isso precisam de ajuda. Agora, tem é que haver meios, instrumentos nacionais e internacionais, multilaterais, de minimizar internamente esses custos. E isso passa por reduzir a dependência energética em relação à Rússia, e aí eu acho que há também elegei há bocado o líder Erdogan, uma outra líder forte que decorre desta guerra, que é a Presidente von der Leyen, da Comissão Europeia, que rapidamente caminhou para um caminho de redução, primeiro da assunção do erro, não é? Ok, erramos, caímos na armadilha russa, exato, mas agora vamos ter que retirar o pé da ratoeira. E isso não é de um dia para o outro, mas está a ser feito um caminho que passa por novos contratos com outros players, como o Qatar, como os Estados Unidos, com os países africanos, Norte de África, sobretudo ao nível do GNL, mas também por assumir aposta nas renováveis, financiar essa aposta, mudar comportamentos. E, portanto, o plano europeu para isso está a avançar. Isto por um lado. Por outro lado, mesmo escolhas políticas, os países têm todo o direito de mudar de escolhas políticas e de, por vezes, como aconteceu em Itália, ir por o caminho... Quem somos nós para dizer que os italianos não deviam ter votado na Meloni? Mas claro, a propósito. Claro. E a Meloni é a primeira-ministra legítima de Itália e já mostrou que tem o seu plano, e tem todo o direito de ter, e que as obrigações de Itália relativamente à União Europeia, relativamente à questão da guerra, não vão ser postas em causa. E, portanto, é um exemplo de como há uma escolha interna de um país que mostra descontentamento, mas que isso não vai mudar o essencial do apoio à Ucrânia. Portanto, eu acho que tão cedo, e quando digo tão cedo, 2 anos talvez, não haverá essa questão. A grande questão é 2024. 2024 é o ano. Porquê? Por causa da eleição americana. Se ganhar um republicano, aí as coisas vão ser bem diferentes. Vantagem para a Rússia? Com vantagem para a Rússia, naturalmente. E pronto, e isso tem um peso muito grande e toda a gente está a contar com isso. E dentro disso não é impossível que haja uma espécie de um caminho para um congelamento do conflito até lá, com diferentes dinâmicas. Agora esta dinâmica um bocado esquisita da retirada dos russos de Kherson, mas que já percebemos que vai implicar outras coisas, como vimos na Blitz do passado dia 15 de novembro, mas eventualmente com reforço noutras áreas, nomeadamente no Donbass, onde os ucranianos ameaçavam estar também mais fortes desde que tomaram Kharkiv, e depois naturalmente toda a questão perante a retirada russa de Kherson, o que é que vai acontecer ao sul, ao controle do Mar Negro, e à questão da Crimeia, que é claramente onde, na minha opinião, a guerra pode ser decidida. Se os ucranianos chegarem a um ponto em que têm fortes condições de retomar a Crimeia ou parte dela, aí sim podemos estar perante uma situação da Rússia de ter que decidir
se vai assumir uma espécie de retirada ou se vai escalar ainda mais. Ou então mesmo um tumulto interno. Claro, porque uma Crimeia de novo ucraniana não é só a Ucrânia ganhar a guerra, é a liderança interna de Putin estar em discussão na Rússia. Exatamente. Qual é a posição de Ron DeSantis em relação à guerra na Ucrânia? Aí diferencia claramente do Trump, é uma posição claramente pró-ucraniana, mas temos que olhar isto num plano mais geral. Há uma posição republicana de não apoiar a Rússia, mesmo que Trump volte. Eu não acho que a administração de Trump vá apoiar a Rússia, mas basta que pare de ajudar a Ucrânia. Exato. E já faz uma grande diferença. Congelar o conflito. Trump já foi presidente, já temos alguns antecedentes. Enquanto o presidente dizia as coisas vergonhosas que dizia de apoiar Putin e não as suas agências relativamente à interferência nas eleições, o seu Departamento de Estado, o seu Departamento de Defesa, tinham sanções fortes contra a Rússia relativamente à Ucrânia. E não deixaram de ter, durante a administração de Trump. Exato. Portanto, já temos aqui um padrão do que pode acontecer se Trump voltar a ser presidente. Uma questão rápida para terminarmos, outra vez sobre DeSantis. DeSantis é a favor ou contra o plano de Paris pelo clima e relativamente ao programa nuclear iraniano? Qual é a posição de DeSantis? A segunda resposta é fácil, é contra. Os republicanos, sobretudo essa ala, são muito contra os iranianos e acusam Biden de ser fraco com os iranianos. Relativamente à primeira posição, eles não assumem total negacionismo relativamente à parte climática, mas depois dizem que, porque ainda na candidatura, no discurso de candidatura, o Trump demoniza o Green New Deal e diz que isso tira empregos e as empresas, e isso é uma coisa imediata, e nas alterações climáticas só daqui a 300 anos sobe uns centímetros o mar ou não sei o quê. Tem este tipo de conversa completamente ignorante. DeSantis não vai com essa conversa, mas fará sempre o lobby pela parte de emprego, das empresas e de relativismo em relação e dizendo que algumas posições climáticas são radicais. Eles têm muita conversa de, grande parte da agenda da esquerda são os lunáticos radicais de esquerda. E através disso, de forma falaciosa, põem uma questão de defender, por um lado, o povo contra os radicais. E aí é mais essa conversa de DeSantis, não tanto. Agora, não fazem as figuras de Trump de dizer que só daqui a 300 anos ia subir um bocadinho o mar. Não é? Germano, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Radar Global. Germano Almeida, perito em assuntos norte-americanos, é também jornalista e concluímos aqui a nossa edição do Radar Global. Subscreva no nosse canal, coloque um like, comente. Obrigado por nos seguir e até breve.